Olá, meus amigos, vamos estudar a lição de terça-feira. Aqui nós vamos então abordar aqui um verso-tema da lição de terça-feira, com o título Crisóis do Pecado. Romanos 1,18 nos diz o seguinte: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Sabemos que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é o ato de desobediência às leis de Deus, é ir contra a vontade de Deus. Isto é o pecado. E o pecado ele introduziu lá no Éden, através de Adão e Eva, ao desobedecerem uma ordem explícita de Deus. Ou seja, o pecado é fazer a nossa vontade em detrimento à vontade de Deus. Isto é o pecado. O problema é que o pecado, ele é tão mal, tão malicioso, tão perverso para conosco, que traz consequências para nós mesmos. E essas consequências são inerentes. Elas são fatos que vão acontecer na vida. E muitas vezes nós ficamos tristes em virtude dessas consequências. Ou seja, queremos desobedecer a Deus porque é a nossa vontade, é fazer aquilo que nós gostamos, mas na maior parte das vezes ficamos tristes em virtude das consequências. E essas consequências muitas vezes podem ser pequenas ou podem ser gigantes. E eu estou dizendo em consequências aqui na terra. A consequência do pecado, se nós estivermos em pecado, a consequência mortal será a destituição de participarmos do reino de Deus, ou seja, a morte eterna. Mas existe aqui algumas consequências na terra, e a lição até coloca aqui um pouquinho algumas coisas em relação a desobediências das leis de saúde. Quando nós desobedecemos as leis de saúde, que também é pecado, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e temos que cuidar dele da melhor maneira possível, pois ele não é nosso, ele é de Deus. Ao desobedecermos as leis de saúde, muitas vezes trazemos doenças para o nosso próprio corpo. E isto seria então ali uma consequência deste ato. Vimos aqui também que essas consequências aqui, e eu gostaria de ler alguns textos do Espírito de Profecia, que nos dão então um pouquinho a entender quão grande importância é o pecado ou é a desobediência, e o fato que Deus lida com esse fato. Não é uma coisa de pouca importância pecar contra Deus, colocar a perversa vontade do homem em oposição à vontade do Criador. É para o melhor interesse dos seres humanos, mesmo neste mundo, obedecer os mandamentos de Deus, e é certamente para que o seu interesse eterno submeta-se a Deus e estarmos em paz com Ele. De todas as criaturas de Deus fez sobre a terra, só o ser humano é rebelde. Contudo, ele possui as faculdades de raciocínio para compreender a exigência da lei divina, e é uma constância para o sentir a culpa da transgressão e a paz e a alegria e a obediência. Diante de vocês está os céus, com os seus atrativos, um eterno peso para a glória, que podem ganhar ou perder. Qual será então a sua decisão? Sua vida e o seu caráter testificam a escolha que vocês têm feito durante a sua existência. Sinto-me mais ansiosa, porque vejo tantos indiferentes quanto os assuntos da infinita importância. Então, sempre os culpados que ali, com as coisas de pouca importância, é o grande tema, e é deixado para fora dos seus pensamentos. Ou seja, muitas vezes desobedecemos a Deus e achamos isso de pouca importância. E o ato das consequências para o nosso pecado é considerado na Bíblia como o ato estranho de Deus, que é o ato onde Deus deixa com que o homem sofra as suas próprias consequências em detrimento da sua vontade. Que possamos escolher o bem e viver de acordo com o bem, para que possamos então ter as consequências que Deus estipulou desde a fundação do mundo, que é participarmos do seu reino,
Que Deus te abençoe e que Deus te guarde no dia de hoje. Grandioso Deus, amorável Pai, gratos somos pela vida, muito obrigado pelo cuidado, que possamos escolhermos a vida em detrimento do pecado. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.